custo de seguir a Jesus. Eu fiquei muito impressionado com esse tema, irmão Eli. O irmão mencionou que servir a Jesus sempre tem um custo. Não importa se o custo é alto, para alguns o custo vai ser um pouco mais alto, para uns o custo vai ser um pouco mais baixo, mas existe um custo. Não é isso, irmão Eli? É verdade, é isso mesmo. E um dos grandes problemas, como eu mencionei ontem, para a gente, é que a gente não sabe o custo, né? E Cristo quer que a gente faça esse compromisso com Ele, mas Ele não fala exatamente quanto vai ser o custo para cada pessoa. Isso, às vezes, faz a gente temer, né? E ter dúvidas se vale a pena seguir ou não a Cristo, sem saber o custo, né? Mas Ele fala para a gente qual é a recompensa. E isso motiva a gente, ainda que para nós, seres humanos, a gente quer as coisas muito rápido e ele fala que a recompensa maior mesmo será dada no final, né? Existe um custo, que pode ser um custo alto, mas a recompensa compensa tudo. O custo mais alto que a gente pode ter que pagar é a vida aqui neste mundo, né? Mas a recompensa é a vida eterna. Então, ele mesmo falou que ele daria 100 vezes mais para a gente aqui e muito mais no reino vindouro, né? E eu lembro que o irmão mencionou ontem que nem todos vão ser mártires, ou seja, nem todos vão ter que entregar a vida para seguir a Jesus. Mas existem outros custos que o seguidor de Cristo tem que enfrentar. E esse é um outro aspecto interessante que parece que quanto menos é requerido da gente, mais difícil a gente acha, né? Os mártires, a gente percebe que eles morreram com alegria, muitos deles cantando, né? E faziam isso com alegria, eles tinham essa certeza de que valia a pena. E às vezes Deus pede coisas tão pequenas para a gente, quando Ele pede para a gente mudar alguns hábitos que a gente tem, abandonar algumas coisas tão insignificantes nesse mundo, e aí essas coisas a gente acha mais difícil ainda, né? Irmão Eli, o irmão certamente na sua jornada, né, o irmão enfrentou momentos em que teve que ver os custos de seguir a Jesus, né? E eu quero, nesse momento, fazer assim uma trajetória na linha, né, da sua vida. O irmão se batizou com quantos anos? O irmão já vem de um lar cristão? Eu vim da igreja católica, né. Da igreja católica, cheguei no movimento de reforma, estava com 14 anos, para completar 15, e de fato, houve coisas que para mim eram muito valiosas, que eu tive que deixar, né. A alimentação, por exemplo, eu gostava muito de comer carne, e teve esse custo, né, eu tive que deixar, tive que mudar a alimentação. Eu era jogador de futebol, eu jogava para o time da escola, né, todos os anos, jogava para o time da classe, para o time da escola, participava de campeonatos, e tinha aquela ilusão, né, fui campeão várias vezes pelo time da escola, tinha troféu em casa, medalha de artilheiro. Para mim foi uma das coisas, assim, mais difíceis de deixar quando eu cheguei na igreja, porque eu tinha que deixar o futebol. Porque para mim era um ídolo, eu gastava muito tempo, era muito tempo com um jogo de futebol, praticando, participando desses torneios, então eu tinha que deixar, não dava para conciliar as 2 coisas, porque tomava tempo demais, né. E agora eu tinha outras prioridades na igreja. Pô, mas com o passar do tempo eu vejo que foi uma bênção, né. Muitas coisas que hoje a gente se apega com tanto carinho por elas, a gente acha que é difícil deixar para seguir a Cristo, eu sei que quando a gente chegar no céu, a gente vai olhar e falar assim: "Era tão simples, né, eu dei tanto valor para aquilo, era tão insignificante". O irmão mencionou então 2 custos, o futebol e também a carne, mas o irmão era católico, então, teve o custo do sábado também? A sua família veio para a igreja, ou o irmão veio sozinho primeiro e teve que enfrentar situações devido ao sábado? Graças a Deus não, porque quando eu aceitei o sábado, eu havia ido morar com meu pai e meu irmão, e eles já estavam na fé, né. E depois minha mãe veio ficar com a gente, minha mãe não vivia com meu pai, graças a Deus a religião trouxe eles de volta, hoje estão velhinhos os 2, vivos, e vivem juntos. Mas como eu fui morar com meu pai e com meu irmão, então ficou muito fácil, porque eles já guardavam o sábado. E o meu próximo trabalho, eu tive ali depois que eu conheci a verdade, o meu próximo trabalho foi a colportagem. Então eu não tive, assim, grandes provas com o sábado não. O sábado para mim foi muito fácil de eu me deleitar no sábado e apreciar o fato de descansar no sábado. E ontem nós conversávamos, o irmão falou que entrou na obra da colportagem e entrou realmente na obra bíblica relativamente cedo. Foi mais ou menos com quantos anos que o irmão começou a colportar e depois entrou na obra bíblica? Eu comecei a comportar com os 15, né, eu cheguei na igreja, estava com 14 para completar 15, com os 15 comecei a comportar, comportei 2 anos, me dei muito bem, eu gostava muito da comportagem, e eu gostava muito de pregar, de estudar,
profecia, livros de oratória, essas coisas. Então, com 17 anos, os irmãos me chamaram para trabalhar tempo integral para a igreja e eu fui trabalhar como diretor auxiliar de comportagem na ASPA. E o irmão encontra, assim, um custo no fato do irmão entrar na obra, talvez a renúncia, alguma coisa. A gente sabe que quem trabalha na obra, que é um trabalho magnífico, às vezes ele não tem um lugar onde ele possa ficar o tempo inteiro, ele vai ter que ser transferido para algum lugar, para outro. Isso a gente vai ver acontecer na sua vida depois. Isso é uma espécie de custo também, e existiram outros custos no fato de trabalhar para o Senhor profissionalmente? Sempre tem, né, um custo, assim, meu sonho, eu tinha o sonho de ser um dentista, né, eu queria ser um dentista, estava estudando, gostava muito de estudar também, e quando chegou esse chamado para ser diretor auxiliar de comportagem, eu tive que parar de estudar, porque aí não era como comportando, que eu chegava numa cidade, comportava, estudava, mas eu tinha que viajar bastante, então não dava para conciliar os estudos com o trabalho agora. Então eu tive que desistir deste meu sonho. Não foi muito difícil quando o chamado chegou, porque eu estava mesmo naquele primeiro amor, muito motivado com as coisas da igreja. Então, quando os irmãos chegaram, a única coisa que eu fiz foi pedir um conselho do meu pai, o que ele achava. E ele disse assim: filho, se Deus te chamou, a melhor coisa que tem é falar sim, né? E eu falei sim. Agora eu vou contar para vocês um detalhe. Fazia uma semana que eu estava dando assistência para os comportores, pela primeira vez, viajei a Bauru, dar assistência para os comportores. Fazia uma semana que eu estava trabalhando como diretor auxiliar de comportagem, e em um dia à noite me bateu um arrependimento muito grande de ter desistido dos estudos, né? E me deu aquele arrependimento. Eu falei, o que eu fiz, né? Eu devia ter continuado os meus estudos. E eu vou dizer para vocês aqui, acho que eu nunca falei isso assim em público, o porquê que eu não voltei para a escola. Porque uma semana dava para voltar, né? Mas eu estava indo muito bem na escola, eu estava com aquela vontade muito grande de entrar na universidade, tinha que ser universidade estadual ou federal, porque não tinha condições de pagar. Então, eu estava estudando muito. Então, era o terceiro ano do colegial, nessa ocasião, e eu tinha notas muito boas. Eu me dedicava bastante aos estudos. Então, quando eu fui sair da escola, já tinham passado 2 trimestres, né? Já estávamos entrando no terceiro trimestre, e eu estava com as notas máximas, assim, quase todas as matérias. E quando eu disse aos professores e aos colegas de classe que eu ia sair da escola, eles quiseram saber por quê, não fazia sentido, né. Eles tinham ouvido eu falar dos meus planos, viam como eu estudava, como que eu estava indo, então eles perguntaram: "Mas por que você vai sair da escola?" E eu expliquei para eles, falei assim: "É por questão da minha fé. Eu recebi um chamado da igreja e eu vou trabalhar para a igreja." E eu entreguei para cada um deles um livro Caminho ao Céu. Agora, quando aquela noite bateu o arrependimento em mim, eu pensei em voltar para a escola, falei assim: "Eu não tenho coragem de voltar. Eu tenho vergonha de chegar lá agora e falar que eu vou sentir que eu estaria negando minha fé, né?" E por isso eu não voltei, mas o Espírito Santo trabalha de maneiras maravilhosas, colocou essa vergonha no meu coração, porque Deus tinha um plano para mim, né? E eu não arrependo. Agradeço a Deus esse privilégio, essa oportunidade de estar trabalhando até hoje para Ele. Ontem o irmão disse na pregação que o custo às vezes pode ser alto, mas a recompensa também é alta. O irmão já vê a recompensa pelas suas escolhas naquela época. A Bíblia diz, né, em Lamentações 3:27, bom é carregar o jugo do Senhor na juventude. Na mocidade, é E isso mesmo. você, na juventude, praticamente na adolescência, fez decisões que estão repercutindo hoje na sua vida. Uhum. Você já colheu alguma coisa? Você pode dizer que Deus já te abençoou muito? É a promessa de Cristo, que a gente ia receber 100 vezes mais nessa terra, né? E muito mais na vida vindoura. E, claro, eu sinto que colhi muitas coisas. Por exemplo, eu disse para você que eu era uma pessoa que gostava muito de comer carne. E eu havia começado a comer carne de porco. Gostava muito de carnes gordurosas, né? Principalmente a carne de porco. Eu sei que se eu tivesse continuado naquela vida, eu não teria a saúde que eu tenho hoje. Não sei nem se não teria morrido já. E alguns colegas meus daquele tempo já morreram, né? E outra coisa foi o meu casamento, né? Tive o privilégio de casar dentro da igreja. Eu sei que isso foi uma bênção muito grande para mim. Eu sou muito feliz no meu casamento. Tenho um filho, uma filha, tenho uma família maravilhosa. E eu tenho muita certeza de que não seria a mesma coisa se eu tivesse casado fora da igreja, sem o conhecimento do evangelho que eu tenho né? Eu tenho hoje. E outra coisa eu mencionei ontem. É uma delícia a gente como família. Cristo falou que a gente ia ganhar mais em irmãos, pais, mães.
E onde a gente vai hoje, a gente tem uma família. Eu estou aqui com você, estou na Isso. sua casa aqui, temos uma família no Rio de Janeiro. Isso. Estou muito feliz de participar uma vez mais dessa festa linda aqui em Cascadura, né, na igreja de Cascadura. E qualquer lugar do mundo que a gente chega, eu encontro uma família. Isso é uma recompensa também que eu já estou recebendo. Isso não tem preço. Não tem preço. Irmão Eli, nós estamos falando sobre o custo, né, de servir a Jesus. O irmão entrou na obra, eu lembro que nos anos de 97, 98, o irmão organizou como diretor de jovens congressos muito animados na Árvore da Vida. Eu namorava naquela época a minha atual esposa, né, a Ellen, e a gente foi nesses congressos, foram congressos muito concorridos, e o irmão dirigia ali, era um líder jovem. Mas logo depois a gente recebeu a notícia, não sei exatamente em que ano, diz para nós, e que o irmão foi transferido. E esse momento talvez tenha sido um momento diferente, né? Um momento de impacto na sua vida. Queria perguntar se isso foi um custo também para o irmão deixar aqui o Brasil, a sua família, a família da sua esposa, para ir lá para os Estados Unidos, lá para o Texas, não é isso? Conta um pouquinho para nós sobre isso aí. E teve um custo? Sim, de fato foi difícil para a gente. Foi no ano de 2000 que nós recebemos chamado para ir trabalhar no Texas. Nós, na verdade, não queríamos ir para o Texas. Nós fomos assim por questão de fé, questão de religião, né? Mas nós saímos do Brasil chorando, né? A gente não queria ir, não. É claro que, como eu disse, depois, no futuro, às vezes a gente olha para trás e só vê que só foi bênção, né? Hoje a gente agradece muito a Deus por essa oportunidade de ter ido viver lá. Moramos 5 anos no Texas, depois mudamos para Toronto, onde ficamos outros 5 anos. Depois fomos para a região de Vancouver, onde ficamos 17 anos, e agora já faz 2 anos que voltamos para os Estados Unidos. Estamos lá na sede da Conferência Geral em Roanoke. No momento, naquela época, foi muito difícil deixar familiares aqui, né? Meus pais, meus irmãos, Lázaro deixar a família dela toda aqui. Só fomos nós dois com a Larissa pequenininha, bem pequena. A Larissa estava para completar 5 aninhos na época. E ainda mais que naquele tempo não era igual hoje, que tem facilidade, você fala com a família a hora que quer, toda hora, todo dia, né? Comunica. Lá naquele tempo a gente tinha que comprar um cartão, telefone caríssimo para ligar, para falar com a família, alguns minutos. Então foi uma fase assim para a gente foi bem difícil. Eu estava muito ocupado aqui, correndo de um lado para outro, era diretor de jovens da União, e de repente eu cheguei no Texas para começar o trabalho, não tinha nada, não tinha igreja, né? Tinha começado nada, ainda não falava inglês, havia estudado um pouco aqui, mas não falava. Sentia assim como se eu fosse mudo e surdo lá. Eu lembro que um dia eu deitei na cama assim, olhando para o teto e comecei a conversar com Deus, né? Falei: Senhor, me mostra por que eu vim aqui. Eu estava correndo no Brasil fazendo tanta coisa, era congresso de jovens, era no meio da semana na editora, fazendo cartazes, campanha de leitura do Mensagem aos Jovens, leitura da Bíblia. Era muito ocupado. De repente cheguei no Texas, foi assim, como se estivesse indo a 200 por hora, deu uma freada, né? Porque só tinha que estudar de manhã e comecei a trabalhar com algumas pessoas hispanas. A gente conseguia comunicar mais ou menos. Então foi assim difícil naquele momento, foi um custo, mas é um custo que hoje a gente olha para trás e já vê que foi barato demais. Depois, nós nos reencontramos, já o irmão oficial da Conferência Geral. O irmão foi eleito diretor de jovens em 2007, depois secretário em 2011, depois mais um período como secretário em 2015, e agora, em 2019, foi eleito presidente da Conferência Geral. Às vezes nós olhamos assim, o irmão oficial da Conferência Geral viaja muito, é conhecido, mas existe um custo nisso também, irmão? Tem um custo também. Antes de falar desse custo aí, eu só estou lembrando aqui, você mencionou os congressos ali nos anos de 98, 99, naquela época 97 lá. também. 97. Isso. E o primeiro congresso que a gente fez ali no Árvore da Vida, você compôs O corinho. corinho, né? Árvore da Vida. Está no Inário hoje. Está no Inário hoje. Muito lindo. Quem não conhece, procura conhecer aí, vale a pena, né? E, bom, o custo dessas viagens, claro que tem, né? Quando entramos na pandemia, nós ficamos um período que quase não podíamos viajar, não era permitido viajar, os países fecharam as fronteiras. Então nós fizemos muitos cultos online, muitos seminários, reuniões online. E às vezes era 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, eu estava pregando, né? Estava no escritório em casa pregando para os irmãos na Áustria, na Alemanha, na Itália, vários países ao redor do mundo. E às vezes os irmãos falavam para mim assim, falavam: irmão, mas é um horário ruim para o irmão aí, é 2 da manhã, né? 3 da manhã. Eu falava para eles: não é ruim esse horário, porque eu estou em casa. Eu terminando aqui as reuniões com vocês, se eu estiver com sono, eu posso ir dormir na minha cama, vou almoçar hoje na minha casa. Eu falei, muito mais difícil é quando a gente
estava viajando. Eu viajava a noite toda, às vezes um dia inteiro, uma noite inteira, para chegar aí e começar as reuniões com vocês. Então, esse é um custo, né? A gente passa muitas noites viajando, às vezes dentro de avião, às vezes dentro de ônibus, às vezes dentro de um carro. E E as preocupações com assuntos administrativos, problemas que surgem ao redor do mundo. Eu vejo que o irmão, às vezes, fica um tempo recebendo e-mails, respondendo mensagens. chega, sempre tem muitas coisas para serem resolvidas, né? Algumas dificuldades que surgem. Nesse momento mesmo, peço que orem, nós estamos passando uma certa dificuldade em um país, eu não quero mencionar assim o país para não chatear ninguém, mas tem um país onde nós estamos enfrentando algumas dificuldades aí, Deus sabe, então orem por nós lá. E às vezes a gente perde noites de sono, algumas horas, né? A gente tem que confiar mais em Deus, mas a gente preocupa, né? É obra, a igreja, a gente tem um amor muito grande pela igreja, a gente preocupa até um pouco mais do que devia, tem que confiar mais em Deus, mas chegam muitas coisas que preocupam a gente às vezes. Mas Deus sempre resolve e depois a gente olha um pouco mais na frente e fala, por que que eu preocupei tanto, né? Deus é o dono da igreja, ele que guia a igreja. Então, irmão Eli, ontem eu fiquei impressionado porque nós tivemos a festa espiritual durante o dia, foi muito bonito, tivemos o pôr do sol, e logo após o pôr do sol tivemos a festa, né? O bolo de aniversário da igreja. E eu percebi que ali em uma salinha anexa, o irmão se sentou ali e o irmão ficou ali mais ou menos 3 horas e meia, conversando com irmãos que queriam ter um momento a sós contigo. E eu fiquei impressionado. O irmão estava fazendo um aconselhamento pastoral, né? Isso era uma festa, assim, aqui que a gente tinha o quê? Talvez umas 200 pessoas, não sei, mais Umas ou menos. 300 pessoas, Umas mais ou menos. 300 pessoas, né? Agora, você imagina, às vezes, quando são congressos, assim, que em alguns lugares que junta 1.200, 1.500 pessoas, né? A gente gasta bastante tempo com aconselhamentos, mas a gente termina as conferências, reuniões, sempre à noite tem esses aconselhamentos. Então, nesses congressos, a gente às vezes dorme pouco, mas a gente fica muito satisfeito, muito contente quando a gente vê que as pessoas se sentem bem, são beneficiadas, pessoas têm às vezes algumas dúvidas, a gente, pela graça de Deus, o Espírito Santo abençoa, a gente consegue ajudar essas pessoas, é gratificante. Então, no final, a gente não sente assim tanta canseira com isso. Às vezes acontece de a gente se envolver um pouco demasiado emocionalmente. Eu tenho isso comigo, né? Algumas vezes já aconteceu de depois terminar sessões de aconselhamento, lá para umas 11h30, meia-noite, vou para o quarto tomar um banho e eu tenho uma dificuldade, assim, às vezes emocional, por me envolver um pouco, aí às vezes me solta o intestino, né? Eu passo algumas dificuldades nesse sentido, assim, mas faz parte do trabalho. Agora, isso é um custo também, né? O apóstolo Paulo diz que a gente tem que orar pelos pastores porque eles velam por nós. Então, o irmão vela pela sua família, vela pela sua casa, vela pela obra no mundo, que é uma presidente da conferência geral, e às vezes vela pelo seu rebanho ali, a pessoa que está lhe consultando ali naquele momento, né? Querendo um parecer. Isso é um custo também, né? E alguns casos, assim, são tristes, né? Algumas experiências que as pessoas passam, assim, a gente vê os ataques do inimigo, às vezes em algumas famílias, algumas coisas. A gente aconselha, a gente ora com a pessoa, mas a gente fica com muita dó. A gente fica se envolvendo emocionalmente, se preocupando com a pessoa. E em certos casos, como eu falei, dá assim, muita pena, né? De ver as pessoas sofrendo com os ataques do inimigo. E nem sempre a gente consegue separar, assim, falar, isso aqui é meu trabalho, é minha profissão. Não é minha religião, é minha família, porque a igreja é uma família, então a gente cuida das almas. São pessoas que muitas delas eu nunca nem vi. A primeira vez que estou encontrando é nessa reunião, mas eu sei que é um irmão meu, é uma irmã minha, é família. Então a gente sente, mas como eu disse, faz parte e Deus colocou a gente aí para fazer o melhor que a gente pode para ajudar os irmãos, as pessoas aí. Irmão Eli, ainda falando sobre a questão do custo de servir a Jesus, né? Nós temos em alguns lugares um custo muito alto na nossa obra no mundo. Existem países onde os nossos irmãos às vezes têm que entregar a vida, são perseguidos, não têm liberdade. Nós temos isso na nossa igreja em alguns países. Sempre tem casos, né? Nós tivemos casos onde nossas igrejas, irmãos da nossa igreja foram atacados durante os cultos em alguns países. Alguns morreram, né? Foram Como que mortos. é a nossa situação no Paquistão, na China? Uhum. Né? De alguns países assim, a gente não entra muito Não em pode falar detalhes na muito. mídia, Uhum. porque pode complicar a situação para os nossos irmãos lá.
mas em alguns desses países é bem complicado. Alguns, de vez em quando acontece de irmãos serem presos, né? Já tem alguns anos que alguns morreram como mártires em um determinado país, foram mortos, mesmo assassinados durante um culto. E faz pouco tempo, um outro país, eles levaram 20, um pouco mais de 20 irmãos nossos, entre eles, nós ficamos bem preocupados com ela. Era uma obreira bíblica bem nova, uma jovem de 22 anos, tinha sido levada também, né, presa. Então, alguns irmãos sofrem bastante em alguns países aí, mas Deus tem sustentado eles e parece que quanto mais é exigido, quanto maior o custo, mais as almas se apegam com Deus, né? Quando pouco é pedido da gente, às vezes a gente relaxa, fica mais tranquilo um pouco e não aprecia o privilégio que a gente tem de poder servir a Cristo com liberdade religiosa, com abundância de alimentos que a gente tem. Mas alguns irmãos passam mais dificuldades que outros. E a nossa igreja tem origem exatamente com irmãos que decidiram enfrentar um custo muito alto, né? De não irem à guerra, à Primeira Guerra Mundial, e por isso muitos foram presos, foram mortos, e nós também tivemos muitos mártires na Segunda Guerra Mundial. A obra começou assim, né? A obra do movimento de reforma começou assim neste mundo e vai ser concluída assim também, né? Com Nós vamos ser perseguições, perseguidos. alguns vão ser mártires também. E Deus hoje está preparando a gente. As escolhas que nós fazemos cada dia, hoje, em coisas pequenas da vida, em obedecermos a Deus ou não, essas experiências pequenas hoje, as coisas simples que Deus pede da gente, está definindo o nosso caráter, né? Está preparando a gente para enfrentar provas maiores. Agora, irmão Eli, nós falamos sobre casos extremos em que a liberdade e a vida dos nossos irmãos estão em risco porque eles são fiéis pela decisão deles de seguirem a Jesus. Mas eu quero falar um pouquinho sobre outras situações onde há liberdade religiosa, onde os irmãos podem cultuar e louvar a Deus livremente, em público. Existe um custo nesses lugares também? Claro, para seguir a Cristo sempre vai ter um custo, né? Agora não é a vida, Não é não a é a vida, liberdade. não é a liberdade. Às vezes é simplesmente Deus pede para você mudar a maneira que você se alimenta, a maneira como você se veste, ou a maneira como você guarda o sábado. E que aparentemente a gente olha assim, seria mais fácil, né? Do que se ele estivesse pedindo para a gente dar a vida. Mas há o perigo da gente se acomodar, porque o Espírito de Profecia tem um texto que diz que há mais perigo na prosperidade do que na adversidade. Espiritualmente, há um perigo maior. Então, faz necessário, quando Deus nos dá, pela bondade dele, essa liberdade que a gente tem, essa prosperidade que a gente tem que se apegar muito com ele, ler mesmo a Bíblia, o Espírito de Profecia, orar, para poder conseguir manter esse discernimento espiritual de apreciar todas as bênçãos que a gente tem e vencer essas pequenas coisas que às vezes nos atrapalham de ver Cristo mais de perto, porque, como eu disse, são essas escolhas de hoje que a gente faz, em ser fiel a Deus nas pequenas coisas, que nos prepara para enfrentarmos problemas maiores que podem surgir no futuro. Então o custo existe, Sempre existe, sempre tem um custo. mas a recompensa E por mais que não sejam é assim grande. o custo de uma vida, mas como eu falei, né, para algumas pessoas ter que mudar a alimentação é um custo alto para elas, porque elas sabem a dificuldade que elas têm com isso. Para outras pessoas, o desapego ao dinheiro é um custo alto para elas, né? Só Deus sabe o que cada alma passa, mas o que a gente quer dizer aqui hoje é que vale a pena, seja qual for o custo. Cristo fala para a gente assim, olha, assina o contrato aí, eu não vou te falar exatamente quanto vai custar, mas vale a pena assinar esse contrato, porque Cristo, ele só quer o melhor para a gente. Então, não importa qual é o custo para você ou para mim, eu só quero motivar você e falar que vale a pena. Não seja qual for o custo, vale a pena servir a Jesus. Irmão Eli, nós vivemos no Brasil, que é um país que confere liberdade religiosa, né? Nós temos igrejas, temos música, mas eu queria que o irmão desse uma palavra final ao nosso irmão do Brasil em relação ao que é necessário, né? Que o irmão vê como sendo assim importante ao nosso povo brasileiro para seguir a Jesus, né, mais fielmente a cada dia. Sim, olha, a gente vive assim num tempo muito corrido, todo mundo correndo para estudar, para trabalhar, né? E às vezes sobra muito pouco tempo para a gente se dedicar às coisas de Deus. Mas o meu apelo é que você nunca deixe de ler a palavra de Deus, nunca deixe de ter tempo para Deus. Eu costumo sempre dizer, sempre repito isso,
E quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. A vida aqui neste mundo passa muito rápido. Então, irmãos, procurem ler a Bíblia, o Espírito de Profecia. 3 capítulos da Bíblia, leva 15 minutos para a gente ler. Por que que parece que muitas vezes é tão difícil tirar 15 minutos para ler a palavra de Deus, sendo que com um celular a gente gasta 15 minutos tão facilmente, a gente nem percebe, É né? um custo baixo. Um custo baixo. Mas é difícil, sabe por que que é difícil? Porque é uma tentação, o diabo sabe o que isso vai fazer na sua vida e na minha vida, gastar 15 minutos do dia com Jesus, deixando ele falar com a gente através da palavra dele. Então, o meu apelo é esse, vamos ler mais a Bíblia, o Espírito de Profecia, buscar mais a Deus em oração. Nós estamos chegando no final da história deste mundo. É hora da gente se preparar, porque Deus tem um mundo muito melhor para a gente e Ele vem nos buscar muito em breve. Amém. Irmão Eli, é realmente muito bom ter o irmão aqui com a gente novamente aqui no Rio de Janeiro. E esperamos que Deus abençoe o seu ministério, o seu trabalho e o nosso trabalho também aqui no Rio de Janeiro. A todos nós que estamos envolvidos, né, na obra do Senhor, aos irmãos da obra, aos membros, aos interessados, que a Igreja de Deus cresça em todos os lugares. E vai aqui uma saudação especial para onde o irmão estiver, da nossa parte aqui, dos nossos irmãos do Rio de Janeiro. Muito obrigado, irmão Marcos. Obrigado por todo o trabalho seu. Falando de custo aqui, eu sei que o irmão e sua família já contaram o custo, né? Chegaram à conclusão de que vale a pena servir a Deus. Vale a pena. Que Deus abençoe vocês, que continuem sempre assim, dedicando esse tempo, esses trabalhos que vocês dedicam para abençoar a igreja aqui. E com certeza Deus tem já uma recompensa guardada para todos nós lá e que Ele nos ajude a sermos fiéis até o fim, perseverarmos com Jesus e que em breve a gente possa ir morar com Ele no Reino Celestial. Amém. Amém.